Olá, eu sou a Priscila Matiota. Esse canal, ele foi construído para a gente poder falar sobre a vida, falar um pouco sobre os nossos acontecimentos da rotina do dia a dia. Eu sou psicóloga clínica, trabalhei por mais de 20 anos em recursos humanos, comecei minha trajetória em recursos humanos, o acompanhamento clínico, ele permaneceu como um trabalho paralelo, desde quando eu me formei em 2005. Sempre foi meu sonho trabalhar com clínica, mas eu precisava me bancar. E aí eu encontrei, como muitas psicólogas encontram, uma saída no recursos humanos. Foi onde eu consegui montar, criar, me transformar e ter uma profissão. Então, como analista de recursos humanos, eu desenvolvi uma carreira e, num determinado momento, essa carreira passou a não fazer mais sentido. Eu comecei a me questionar mais do que eu já me questionava, porque eu sempre me questionei. Isso é uma linha contínua da minha vida. Eu me questionava, mas não me incomodava. Só que, de repente, aquilo começou a me incomodar e a me adormecer. Então, eu sentia que eu não estava mais no lugar que eu deveria estar. E isso é desesperador, assim, porque você faz as coisas, você faz no automático, mas você não se sente mais engajado em fazer, com vontade, motivada. O olho começa a perder o brilho, a vontade começa a sumir e você assume ali, perante ao seu trabalho, a sua carreira, uma persona, uma, uma entregadora de serviços e não mais uma profissional. Não mais como ofício, mas sim como um serviço, um trabalho, que não deixa de ser, mas não tem mais tanto brilho nos olhos. E aí, esse questionamento aumentou, eu não sabia o que fazer. Eu falei assim, mas eu vou largar, eu vou abrir mão, uma dúvida. E nesse momento, né, eu sempre fui psicóloga clínica, estou psicóloga clínica, mas também analista de RH, é uma mistura, duas profissões. E na minha cabeça virginiana, ou era uma coisa ou era outra. Então eu era a profissional analista de RH e às vezes trabalhava com clínica. E aí, com o tempo, e isso, gente, é um momento muito interno, é um tempo interno, é um balizador interno que a gente tem, que a gente começa a fazer uma virada de chave, né? Isso não é, você não vira a chave, liga o carro. Vamos pensar que se fosse um carro, é um carro a álcool no frio. Precisa esquentar a bateria, entende? Precisa esquentar o motor. Bateria não, né? O motor. O processo é mais ou menos esse. Então, eu fui cultivando em mim esse lado. Então, primeiro eu comecei a sonhar, mas tinha algo dentro de mim que me bloqueava. Aí eu comecei. Aí veio a pandemia. Eu falei, agora pronto, acabou tudo. E aí foi quando tudo começou. Então, quando você realmente está aberto, as coisas elas acontecem. Você encontra pessoas, você revê pessoas, pessoas te engajam, você começa a se engajar, as coisas começam a aparecer e aí de repente você já está mais do que envolvida, você já está mais do que atuando na área, né? E isso eu digo para qualquer mudança de carreira, para qualquer mudança de vida. É assim mais ou menos que acontece. Primeiro você precisa se disponibilizar a fazer. Enquanto você está na ação pensar, né, no verbo pensar, aquilo ainda não está concreto. Está no campo das ideias. E a proposta é que você saia do campo das ideias e venha para o campo da ação. Foi quando eu fui para o campo da ação e quebrei quebrei uma porta. Falando assim, eu vou, né? Então assim, uma pessoa me ajudou bastante, claro. Falou assim, Priscila, faz seu Instagram agora. E aí, não, será? Ai, mas todos aqueles I see. Medo do julgamento dos outros, dos meus amigos, o que iam pensar. Enfim, eu tinha muito medo do que iam me falar. E aí eu vesti a minha... eu brinco, né? Vesti a minha armadura, tomei coragem e fiz. E fui fazendo. E foi acontecendo. Mas antes de sair do RH de fato 100% e ir para a clínica, eu fiquei 2 anos mastigando a informação, morrendo de medo. Por quê? O meu modo de pensamento era assim, se eu sair do organizacional, como que eu vou me sustentar? Como se eu tivesse, como se o organizacional fosse
E eu não tô, né, assim, eu tô falando da minha história, dos meus pensamentos na época. Se eu sair do organizacional, eu não vou me sustentar. Como se a empresa, né, se o trabalho CLT fosse a única saída. Não tinha outra saída. Porque eu tinha garantia de um salário mensal, eu tinha férias, 13º, seguro de vida, enfim, né, os benefícios aí. Só que aquilo já não estava mais me alimentando, então assim, ou eu ia viver adormecida, ou eu fazia alguma coisa. E aquilo ruminando dentro de mim, porque a gente começa a ruminar. E aí eu fazia terapia já fazia lá os meus retiros lá com a Metissa, que é muito bom, inclusive eu recomendo. Foi a primeira vez que eu me vi adormecida. E aí eu fui começando a tomar conta, tomar posse desse lugar, assim, já só faltava luz neon numa placa no meio da rua, Priscila, vai, Priscila, vai, Priscila, vai. Tava tudo meio que pronto, planejado, então eu já tinha planejado financeiramente, já tinha me planejado mentalmente, fisicamente, tava desejando alugar uma casa, já não comportava mais morar onde eu tava morando, por questões também de mudança comportamental, né? Eu fiz uma virada 180, assim, muito grande na minha vida. E aí foi quando eu decidi, falei assim, bom, eu vou acreditar, eu vou colocar meu pé e eu espero encontrar o chão. E foi isso que eu fiz, essa foi a minha transição. Lógico que não foi sozinha. Então, assim, primeiro eu tive que estar muito aberta, disponível para fazer um social gratuito. Pessoas que eu conhecia me ajudaram, então, supervisão, terapia. Eu não sabia por onde começar, né? Mas eu começo por onde? Começa no seu Instagram. Começa se colocando no mundo como, né? Então, tem alguns começos que são importantíssimos. É preciso atravessar a barreira da vergonha e do medo, do julgamento, né? Eu tinha muitos amigos que eram de RH e eu tinha muito medo desse julgamento, assim. Mas eu falei, bom, antes eles do que eu, né? Antes eu do que eles. E aí eu me enfrentei. Porque não é o outro, é você. Né? O outro, independente do que ele falar, é uma fala dele, não é sua. Então, assim, isso na minha carreira foi muito importante. Enquanto eu estava no organizacional, eu tinha uma visão. Meus amigos não têm razão. Minha família não tem razão. A partir do momento que eu tomo as decisões na minha vida, e independente se você está numa empresa ou se você não está, né? Era a minha forma de ver. Hoje, claro que a gente vai se desenvolvendo ao longo dos anos e você vai percebendo que nem sempre as pessoas têm razão. E mesmo tendo razão e você tendo uma opinião. E aí, o que eu fiz? Comecei a me engajar. E assim, eu tinha já uma base teórica, então eu sou psicóloga formada, tenho 20 anos de recursos humanos, então a avaliação por competência, entrevista por competência, a parte comportamental do ser humano, eu conseguia mapear muito bem. Fazia mapeamento de equipes. Mas eu tinha teoria porque eu lia, mas não porque eu estudava, é porque eu era curiosa, sou curiosa. Então, me engajava em várias leituras de teóricos, né? Mesmo não aplicando, na verdade eu aplicava para mim. Eu buscava respostas. E aí, quando eu comecei realmente a atender, eu não quis fazer uma pós-graduação, porque eu já tinha uma pós de recursos humanos, que eu fiz, mas isso não... Isso serviu para o meu currículo, né? Mas aquilo, tudo que eu vivi na pós, eu já sabia, já tinha vivenciado. E aí eu comecei a fazer alguns cursos pontuais. Então, a supervisão no atendimento clínico lá é extremamente importante. Algumas leituras são importantes também, mas é uma leitura direcionada aos casos. Então, eu passei nos últimos 2 anos direcionada à psicanálise Freud e Lacan, que os meus casos, os atendimentos eram focados, né, são focados nessas abordagens. Então, foco total nessas leituras. Muitas vezes Lacan a gente não consegue entender, mas Freud dá para entender um pouco. Mas minha supervisão também era psicanalítica. Cursos, então assim, desde o começo eu fiz curso na Abrat,
da criança ferida, fiz cursos sobre suicídio, pensamentos de suicídio, o que mais que eu fiz? Fiz uma leitura de Freud junto com Pedro de Santi, que eu parei nos 3 primeiros meses. Fiz vários cursos sobre adolescência, a mulher, sobre a posição do homem dentro da psicanálise, psicose também. Então são cursos pontuais, mas que te obrigam a fazer uma leitura, estudar sobre o caso, sobre a tratativa teórica e também aplicar nos casos. Então isso te ajuda até na supervisão. Além da terapia, né? Então, assim, a minha mudança mesmo, ela ocorreu depois que eu mudei internamente. Né? Porque daí você depende só de você, você tem que começar a ler, você tem que começar a estudar, você tem que se colocar no processo terapêutico de verdade. Então, assim, não é para inglês ver, não é fala vazia, né? É encontrar os seus pontos aí, suas sombras, seus signos e significados, significantes. E aí é uma centrífuga, né? Então eu faço terapia já há muito tempo. Minha primeira terapia foi reikiana, não foi legal. Haitiana, desculpa, gente. Haitiana. Não é que não foi legal, mas eu me assustei porque eu era muito nova. Então ele apertava o meu dedão, eu chorava. E eu chorava e ele falava, é o luto do seu pai. Eu falava, mas meu Deus! Agora eu entendo. Lá eu não entendia. Aí eu passei pra psicanálise. Tive um psicólogo incrível, sensacional, que no início da minha carreira, ele tentou me engajar para a clínica, mas eu não me sentia potente ainda para atender, eu me achava muito nova e achava que eu não ia dar conta. Léo Baroni já faleceu, mas me ensinou bastante coisa sobre existencialismo. Foi o primeiro que me deu a oportunidade, que eu entendi que a grafologia... Eu fiz um curso de grafologia no início da minha carreira, e ali eu apliquei grafologia para uma galera e foi sensacional, assim, aí eu vi o poder da grafologia. As pessoas me achavam mãe de Ná, mas não, era só a grafologia mesmo que estava em ação. Entre outras pessoas, outros terapeutas, outras pessoas que a gente se encontra no meio do caminho. Então, assim, para querer fazer qualquer mudança na vida, tem que querer da alma. Sabe aquele querer da alma que te tira da inanição, que te tira da estagnação? É isso. Não tem outra saída, é igual correr. Correr assim, ninguém quer correr, mas quando você começa a correr, você quer continuar correndo. É ruim, dói, mas é bom, faz bem, libera endorfina, libera pensamentos, mas o músculo dói, cansa, né? Fazer mudança de carreira também cansa. Cansa bastante, porque daí você tem que aprender a fazer 1000 coisas. Você tem que aprender a ser administradora, você tem que aprender a ser contábil, você tem que aprender a, de fato, estudar os seus casos com muito amor e carinho. Porque agora você começa a... Porque assim, você tem a experiência da vida, isso é muito importante, que é uma parte, mas não é tudo. Então você tem também um leque de teorias que você minimamente precisa conhecer, saber, ter lido. Eu lembro que eu li algumas coisas na faculdade, só que eu tive que pegar, reler, estudar. Por quê? Porque eu não lembrava mais. Porque eu não fazia laço com nada do que eu estava fazendo. Né? Agora, nos últimos anos faz, mas lá não fazia. Até porque eu não tinha noção do lugar que eu estava, né? Do espaço que eu ocupava. Eu tô falando quando eu tinha 24 anos, tá, gente? E é isso. Então, a proposta nesse vídeo é me apresentar. Então, eu tenho essa formação, sou psicóloga clínica, sou uma... Dizem por aí que é um psicólogo plural, né? Eu não me denomino psicanalista, mas estudo bastante sobre. Minha supervisão é em psicanálise, mas gosto de constelação, então eu leio muito, assim. Então, eu peguei já uns 2 livros do Bert Hellinger, eu comi com farinha, uns 2, 3 livros do Jung, comi com farinha. Agora eu preciso... Bom, Freud, né, tô lendo, porque tem muita coisa. Não, todos eles têm muita coisa, né? Mas Freud tem muita coisa também. Lacan, que eu dou uma bengalada, assim. Tipo, Lacan é mais difícil. Winnicott. Então, Winnicott é um que eu acho que eu preciso ler mais e eu quero aprender mais sobre Firenze. Mas também gosto de símbolos. Eu acho que tudo se conecta, né? Tudo faz parte
de uma busca do que a gente consegue melhorar. Então, eu não consigo excluir, falar bom ou ruim. É tudo importante, tudo importa para que a gente possa fazer um processo terapêutico bacana. Mas a proposta desse canal não é só falar de psicologia, não. É falar de vida, de angústias, de medos, de tropeços. Aqui é a vida real. Vida real que fala com a gente, tá? Bom, atendo na clínica, aqui na Ana Rosa, e crianças lá no Metrô Carrão. Tenho três bebês pets, então eu tenho a Nina, a mais velha, a primogênita, a Meg, que é a do meio, que é outra gata, e o Tobias, que é o caçula. Atualmente eu não tô fazendo nenhum tipo de especialização. Eu tô fazendo leituras mais específicas de alguns temas que eu acho importante. Penso que os estudos, eles, né, quando a gente pensa em acadêmico, é importante, sim, quem gosta, mas não é tudo, né? Então, muita coisa a gente pode aprender lendo e trocando com colegas também. Eu acho que isso é enriquecedor, assim. O que mais? Acho que é isso. Então, fica aqui meu canal, um pouquinho da minha história profissional. Quem quiser aí falar comigo sobre transição, mudança, angústia, medo, fica à vontade, pode me chamar. E aqui é um espaço de gente real, pra gente real. Beijo!